Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e hoje tô trazendo pra vocês mais um desse bolo que tá muito na moda. Muito tendência. E eu vou repetir isso o ano inteiro. É uma das maiores tendências de 2023. São os bicos e esse bolo estilo vintage. Um bolo que é tudo feito com bico à mão. Lindo, as cores que ela tinha escolhido. A festa vai ter uns balões, todas essas cores do arco-íris em tom pastel. O formato de coração, outra coisa que tá tendência. Então, ela escolheu o bolo mais da moda impossível. Fiz desse bolo de coração com um pouco menos de design para 16 anos e para 18 anos. Então esse bolo realmente tá na moda. A moçada que tá no Instagram sabe que tá na moda. Então vocês têm que aproveitar a onda. Esse bolo foi muito fácil de fazer. A gente usou o verde menta, o amarelinho clarinho, o amarelo eu usei, eu explico para vocês depois aí as cores que eu usei, as misturas, tudo cor básica e adicionei um pouquinho de branco em alguns. Ficou lindão, né, gente? Vamos fazer esse bolo? Vamos lá! Bom, pra gente começar esse bolo, a gente tá com ele já com... A gente fez a crumb coat, eu fiz ela branca e depois eu fiz esse verde, que é um verde meio menta, assim. Aí agora nós vamos começar com os detalhes. Tem alguns lugares que o bolo não ficou perfeito, eu não estou preocupada, porque nós vamos cobrir com todos os detalhes que ele tem. Como ele é bastante detalhe, eu preferi deixar assim, eu espatulei umas 3, 4 vezes. E aí tem uns lugarzinhos que ficou um pouquinho ainda difícil, mas a hora que eu vi e meio que medi o que eu vou fazer, vai estar tudo bem. Nós vamos começar, nós vamos usar 3 bicos, por enquanto. Vai ser o 1M, que eu fiz, como o bolo é arco-íris, né? Eu fiz o 1M, que é a cor favorita dela, azul, 1M da Wilton. Né? Aquele bico. Isso. Depois, para fazer o babado, que eu vou usar o 126 da Wilton também, que ele é maior, tem 124, eu vou usar o 126, tá? E é que eu fiz rosinha bebê. O que eu fiz? Eu peguei o buttercream, botei um pouquinho de branco e depois botei um rosa. E esse aqui vai ser o 32, que eu fiz amarelinho, que eu fiz a mesma coisa com o rosa. Tá, o que eu fiz? Eu botei um pouquinho de branco, depois eu botei o amarelo, tá? Amarelo, esse é o amarelo limão que eu usei. E aí agora a gente vai começar a fazer os detalhes, tá? Eu vou começar aqui embaixo, eu vou limpar primeiro, né, a nossa base aqui para não ficar atrapalhar a gente depois. Vou limpar aqui bem delicadamente. E agora a gente vai começar com o azul. Eu vou fazer o azul embaixo, tá? Vou começar desse lado e a gente vai fazer ele bem grandão, ó. Esse é o tradicional. Então, a primeira parte tá pronta. Pra gente poder fazer a que vai em cima dessa, eu prefiro gelar uns minutinhos. Então, eu vou deixar esse bolo gelando 5 minutinhos e a gente já volta. Esse é o tipo de bolo que a gente vai fazer isso várias vezes, tá, gente? Agora, nós vamos pegar o rosinha, que tá no bico 126, e nós vamos começar a fazer o saiote em cima. Nós vamos fazer aqui em volta do azul. O saiote, pra fazer a sainha, o babadinho, né, não é sainha, ele tem que estar com a parte gordinha do bico, essa parte gordinha pra fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar bem aqui e vou começar a fazer o babadinho. Ele tá ficando meio retinho, mas não tem problema, a gente vai fazer acabamento aí depois. Então agora o que eu vou fazer? Eu já vou pegar o amarelo. É verdade, a gente poderia fazer outra do rosa ou fazer o amarelo. O amarelo tá no bico 32. Eu já vou fazer o amarelo porque ele já deu aqui a altura que eu queria. Então nós vamos fazer a ondinha. Por que eu quis fazer a ondinha aqui? Eu poderia fazer ele tipo ponto estrela, mas como o de baixo tá com esse movimento, eu achei que ia ficar mais legal fazer o acompanhamento disso aqui. Eu vou fazer ele pra baixo um pouquinho, pra tampar essas manchinhas que a gente tem, tá? Então eu vou fazer 2 dessa aqui.
Tá vendo que eu solto ele um pouquinho da beirada do bolo e volto. Solto e volto, solto e volto. E aí, quanto mais eu aperto, mais força, mais a ondinha faz ou menos. Agora, eu vou fazer com o mesmo movimento, só que mais pra cima um pouquinho. Esse aqui agora, ele vai ficar bem rente ao bolo em cima. A consistência do buttercream tá média, então tá bem fácil de fazer esses detalhes. Agora nós vamos pegar o azul, que tava na 1M, e a gente vai fazer aqui em cima o mesmo detalhe que a gente fez embaixo. A gente começa aqui, bem rente aqui para fazer o acabamento, tá, gente? E agora a gente já vai pegar o amarelo, que tá no 32. E nós já vamos fazer o amarelo também. Agora a gente vai fazer o amarelinho com o bico 32, né? Aqui para dar esse acabamentinho aqui também. Eu tô fazendo a ondinha. Aquela... Tá? Só isso. Bem rente ao azul por dentro. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar na geladeira uns 10 minutinhos e aí a gente vai voltar e vai fazer os detalhes aqui em volta. Ela queria que fossem corações em volta. Então eu vou ensinar pra vocês, eu vou usar as perolinhas, né? As miçanguinhas, só que eu vou usar um negócio pra gente fazer uma medida pra ficar mais fácil pra nós. Então 10 minutos na geladeira. Gente, agora o que eu fiz? Eu peguei um cortador em formato de coração, cortador de cookie. E peguei o bico 18 da Wilton, tá? O bico 18 da Wilton. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o cortador. Eu tô bem na frente do coração aqui. Eu vou marcar. Aí eu vou medir aqui. Vou ver. 1, 2. Vou fazer mais 2 aqui na lateral. E tem que dar uma limpadinha, porque senão ele pode tirar um pedaço do nosso buttercream ali. Eu dou uma apertadinha dos dois lados, tá, gente? Que como o bolo ele é arredondado, você tem que fazer uma pressãozinha dos dois lados. E aí aqui agora a gente pode fazer um aqui, um aqui. Esse saiu um pouquinho, mas tudo bem, a gente vai cobrir. Agora o que eu vou fazer? O bico, esse 18, né? O bico 18, ele é o bico estrela. Então o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer a estrelinha assim, ó. Só fazer assim. Bem pequenininha. Nós vamos cobrir a linha que a gente fez com o cortador. A gente tá cobrindo aquela linha. A gente poderia fazer isso aqui com miçanga, que era o pensamento inicial, mas depois eu percebi que eu não tinha miçanga da cor exatamente certa que eu queria. Olha que fofo que ficou. E a gente vai fazer um acabamento lilás em cima também, pra fechar tudo aí, né? Bem pequenininha. O menorzinho que você conseguir fazer, mais delicado ele vai ficar, né, gente? Esse bolo, gente, tem 1000 formas de você fazer, né? Você pode usar aí. Você é confortável só com o bico 1M? Faça tudo com o bico 1M. Faça coisas diferentes com o bico 1M. Ai, que fofo! Meu braço tá tremendo um pouco, então eu vou segurar embaixo para me ajudar aqui. Quando eu ponho o outro para a mão embaixo, eu estabilizo. Olha que lindo que ficou, gente. E agora eu vou fazer dentro, ali dentro, nós vamos fazer um outro acabamento. Vai ser o mesmo que a gente fez antes, só que ele vai ficar menor. Que a gente vai fazer a ondinha, tá? Só que ela vai ficar menorzinha porque o bico é menor do que o bico anterior. O bico anterior a gente tava usando o 32 e esse é o 38. Esse é o 18, desculpa. E vai ser a mesma ondinha que a gente fez antes, só para dar o acabamento. E estamos aí com o bolo pronto. Gostaram?
Esse bolo, gente, eu já falei pra vocês mais de uma vez, super tendência. Bolos que vão usar bico esse ano estarão a todo vapor. Formato de coração está a 1000, tá? Se você segue qualquer confeiteira no Instagram, principalmente confeiteira aí da Europa e dos Estados Unidos, vocês vão ver que tem muito isso. Então aproveite, é uma coisa que você não precisa gastar com equipamento, você gasta muito pouco, os bicos são baratos. Manga, você pode usar a manga descartável ou a manga, aquela manga reusável. E buttercream, que é o buttercream que você já tem em casa que você usa. O corante, obviamente, mas nesse caso, por exemplo, eu tinha o amarelo, o azul e o rosa. O verde você poderia ter misturado o amarelo e o azul para fazer o verde. E o lilás eu usei o rosa e o rosa, esse rosa, o resto, né, do buttercream, do rosa com azul. E adicionei um pouco do rosa pink, que eu tinha o corante. E fiz esse lilás aí, tá bom? Se vocês gostaram, aperta o sininho aí para receber notificações. Temos vídeos novos todas as quarta-feiras ao meio-dia. E siga no Instagram, Vibela Sweets Brasil, by Valesca Paiva, onde a gente tem coisa nova todos os dias para vocês. Obrigada!